Olá, eu sou Genilce. Hoje estarei dando continuidade nos estágios. Vou começar o estágio do ensino médio. Faço educação física, licenciatura em educação física, e estarei falando um pouquinho do ensino médio, que é o ensino médio, e depois vou falar sobre voleibol. O ensino médio consiste na última etapa da educação básica no Brasil. Ele tem a duração de 3 anos e antecede o ingresso ao ensino superior. O objetivo dessa etapa do ensino é dar uma formação voltada para o mercado de trabalho, além de aprimorar os conhecimentos do cidadão, já adquiridos nas etapas anteriores, e como ser humano dotado de razão. Ainda que o ensino médio seja a etapa final da educação básica, ele não é considerado obrigatório, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases LDB da Educação. Essa responsabilidade é dos estados. Ele tem essa função de tornar obrigatório o ensino médio, disponibilizando mais vagas para atender a todos os concluintes do ensino fundamental, conforme estabelecidos no Plano Nacional de Educação, o PNE. Durante o ensino médio, o adolescente já possui independência e está apto para tomar suas próprias decisões. Sendo assim, todo o esforço envolvendo os estudos deve partir dele e não dos professores, que estão na sala de aula prontos para auxiliar e ensinar no processo. Mas só isso, estudar nas horas vagas, desenvolver trabalhos e pesquisas e investir no futuro profissional, só o aluno pode fazer. Além disso, o adolescente, a adolescência, na verdade, é uma fase que envolve não só a questões relacionadas aos estudos, mas também na personalidade do jovem. O ensino médio, então, é uma etapa que permite a criação e o fortalecimento dos laços de amizade que podem até mesmo durar a vida toda, além de proporcionar atividades que desenvolvam o conhecimento e outras questões. Falamos um pouco sobre o ensino médio, o que era o ensino médio. Agora vamos entrar na parte do voleibol. Vou falar um pouquinho da educação física e ensino médio. Vamos começar com a educação física no ensino médio. Ele tem como principal objetivo a formação dos alunos, visando o entendimento de que cada aluno tem sobre si mesmo, do seu corpo e dos outros, dos seus valores e dos seus posicionamentos estéticos e éticos, bem como dos seus projetos de vida pessoal e do lugar que a escola ocupa. Nesse sentido, a educação física pode ser vista como a vigente pedagogia da cultura, da cultura corporal, do movimento humano, portanto, pode ser compreendido como um campo de estudo próprio de investigação para a expressão, para o ensino-aprendizagem, para a promoção de conhecimento e discursos sobre as múltiplas manifestações e expressão da corporeidade humana. O voleibol, ele foi introduzido no Brasil por volta dos anos 1916 ou 1917, pela Associação Cristã de Moços de São Paulo,
do mesmo modo que aconteceu na quase totalidade dos países que o praticam. Trazido para o nosso país somente depois de 22 anos de sua criação. O voleibol ainda não foi, logo a seguir, bastante difundido. A sua prática quase se restringia a atividades internas de algumas poucas entidades. O voleibol é um esporte praticado coletivamente que pode ser realizado em diversos espaços e lugares diferentes dos ginásios considerados oficiais para sua prática, como também é capaz de ser vivenciado por pessoas que conhecem ou não suas regras, ou seja, um esporte simples e prazeroso que se consolidou no mundo através desses aspectos. O voleibol, no âmbito escolar, é um esporte muito comum, obtendo uma boa aceitação dos alunos, apresentando inúmeros benefícios para a formação dos mesmos, contribuindo no desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo social, estimulando o trabalho em equipe, como também a melhoria e a aquisição de habilidades motoras e exploração de ambos movimentos corporais. Diante disso, o voleibol, assim como os outros esportes coletivos, assume um importante papel perante a realidade social em que vivemos, onde através de suas ferramentas pedagógicas podemos ensinar mais que o jogo, transmitindo aspectos que devem ir além do ensino-aprendizagem, mas como valores, relações sociais, coletividade, cooperação, respeito, relação com o meio ambiente e a apropriação dos espaços públicos da cidade, entre outros que irão contribuir para uma melhor qualidade de vida no âmbito escolar, familiar, na convivência em sociedade, na promoção da saúde, visando desenvolver a melhoria em todos os aspectos possíveis relacionados à educação. A prática do voleibol aos alunos do ensino médio explora ao máximo conhecimento iniciais dos mesmos sobre a modalidade, como também a utilização dos espaços públicos existentes na cidade com a finalidade de proporcionar o posicionamento de forma crítica e reflexiva, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais e questões no meio ambiente. Olá, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre voleibol, sobre a história, sobre as regras principais e os fundamentos técnicos do voleibol. Então, se você quer saber tudo sobre o voleibol, fica comigo até o final desse vídeo. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá, pessoal. Quando surgiu o voleibol? Qual é a origem do voleibol? O voleibol surgiu em 1895, né? Um dos principais objetivos da criação do voleibol era criar um jogo, um esporte sem contato físico, ok? Para evitar lesões, principalmente. Esse novo esporte seria chamado originalmente de mintonete, ok? Então o nome original do voleibol era mintonete. E onde foi que surgiu o voleibol? O voleibol surgiu na Associação Cristã de Moços de
Holyoke, Massachusetts, nos Estados Unidos. E quem foi o criador do voleibol, pessoal? O criador do voleibol foi William Morgan, instrutor da Associação de Moços em Holyoke, Massachusetts. Morgan estudou na ACM de Springfield, onde conheceu James Naismith. David Naismith, para quem não sabe, é o criador do basquetebol. Então, inspirado no Naismith, ele resolveu criar um outro esporte também, que foi o voleibol. O basquetebol tinha sido criado alguns poucos anos antes, já era um sucesso nos Estados Unidos, então o Morgan estava ali animado, né, e criou também o voleibol. O nosso camarada William Morgan, né, criador do voleibol, faleceu em 27 de dezembro de 1942 em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui é a imagem do camarada William Morgan, o criador do voleibol. Agora vamos falar aqui sobre algumas regras originais do voleibol, lá quando ele foi criado pelo William Morgan, né? A rede tinha uma altura de 1,92 m, ou seja, era bem menor do que é hoje, né? A quadra era de 7,6 metros de largura por 15,2 metros de comprimento, também era menor do que é hoje. Uma equipe podia ter quantos jogadores quisessem, ou seja, não tinha limite de jogadores por equipe, porque a intenção ali era só um esporte para tentar jogar a bola na quadra adversária, então não tinha limites de jogadores por equipe. Não havia limite de toques também na bola por equipe, né? Isso é interessante também, não tinha essa noção de limite de toques. Hoje você pode dar só 3 toques, né? Cada equipe. Quando foi criado não tinha esse limite de toques. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque, ou seja, se o jogador errasse o saque, ele podia tentar sacar de novo, tinha uma segunda chance. O toque da bola na rede não era permitido, salvo na primeira tentativa de saque, ou seja, se você jogasse a bola na rede, não valia. Durante o jogo aqui, jogando o jogo mesmo, se jogasse a bola na rede, não valia, a não ser na primeira tentativa de saque. Se você jogasse na rede, você poderia repetir o saque. Interessante, né, pessoal? Agora, algumas curiosidades sobre a rede e a bola de voleibol. A rede de voleibol foi inspirada na rede de tênis, né? O tênis já existia nessa época, então a rede de voleibol ela foi inspirada na rede de tênis. A primeira bola era uma câmera de ar de bola de basquete. Como o basquete já existia, né? Já tínhamos bola de basquete, o Morgan pegou uma câmera de ar da bola de basquete para criar a primeira bola de voleibol. Somente em 1900 foi projetada a primeira bola especificamente para o voleibol, que é mais ou menos isso aqui que nós estamos vendo nessa imagem. Agora vamos dar um breve histórico do voleibol, né? Em 1949, o primeiro campeonato mundial foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia. Então, em 1949 aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol. Em 1952, o primeiro campeonato mundial feminino, né, aconteceu na União Soviética. O primeiro foi um campeonato masculino e depois veio o primeiro campeonato mundial feminino que aconteceu na União Soviética. Em 1964, o voleibol foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio, aí um grande marco na história do voleibol. Quando ele entrou nos Jogos Olímpicos, ele virou um esporte olímpico nas Olimpíadas de 64 em Tóquio. Em 1990 foi criada a Liga Mundial de Voleibol, que é um sucesso, até hoje existe. E em 1996, o vôlei de praia, né, o irmão mais novo aí do voleibol, estreou também nos Jogos Olímpicos. Então nós temos duas modalidades de voleibol nos Jogos Olímpicos, o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Ainda sobre o histórico do voleibol, voltando lá bem no início do voleibol, né? Em 1917 o jogo foi alterado de 21 para 15 pontos, então o set era de 21 pontos, alteraram para 21, hoje já é 25, né? Ou já outra alteração nessa regra. Em 1920, a regra de 3 toques por equipe foi criada, né? Somente em 1920. Em 1922, os primeiros campeonatos nacionais aconteceram nos Estados Unidos. Em 1930, surgiu o vôlei de praia na Califórnia. Olha, o vôlei de praia também é bastante antigo, desde 1930, né? Nas praias da Califórnia. Em 1947, a Federação Internacional de Voleibol foi fundada, também um marco histórico muito importante para a organização do voleibol mundial, a criação da Federação Internacional de Voleibol em 1947.
Agora vamos falar sobre a primeira partida de voleibol na história. Ela aconteceu em 1896. O primeiro jogo de exibição de vôlei é disputado no Springfield College. Então, lá onde o Morgan trabalhava, aconteceu o primeiro jogo de voleibol. O nome voleibol, que veio depois, né, tem origem na jogada do tênis chamada voleio, ou vôlei em inglês, que é quando a bola é rebatida antes de tocar no solo. No jogo de tênis, quando a bola é rebatida antes de tocar no solo, chama de voleio, né? E desse nome surgiu o nome do voleibol. Então vamos lá, pessoal. A primeira regra fala sobre a estrutura e os equipamentos para se jogar voleibol. A área de jogo do voleibol é composta pela quadra de jogo, que é essa parte laranja aqui, alaranjada, e a zona livre, que é essa parte aqui, azulada ou esverdeada, depende do seu ponto de vista, né? Eu acho que é esverdeada. A quadra de jogo ela possui 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. A zona livre ela tem uma largura de 3 metros em todos os lados, ou seja, 3 metros numa lateral, 3 metros na outra lateral, 3 metros num fundo, 3 metros no outro fundo. E as linhas da quadra de voleibol, elas possuem 5 centímetros de largura, são de uma cor clara, né? A linha lateral, a linha de fundo e a linha de ataque. E a próxima regra fala sobre a rede e os postes da quadra de voleibol, né? A altura da rede da quadra de voleibol é de 2,43 metros nos jogos masculinos e 2,24 metros nos jogos femininos. A antena, que é isso aqui, ó, você tá vendo aqui, ela possui 1,80 metros de altura, a partir daqui, ó, da base da rede até o topo, 1,80 metros. Os postes, que é isso aqui, eles ficam a uma distância que varia entre 50 centímetros e 1 metro da linha lateral da quadra. Lembra da linha lateral aqui da quadra? Então, eles ficam uma distância que varia de 50 centímetros a 1 metro dessa linha lateral. Falando agora sobre as equipes de voleibol. As equipes de voleibol possuem até 12 jogadores normalmente, porém em competições internacionais são permitidos até 14 jogadores, sendo que em quadra só jogam 6 jogadores, ok, pessoal? 12 e 14 é contando com os reservas. A comissão técnica de uma equipe possui um técnico e até 2 assistentes técnicos. E o corpo médico é formado por um médico e um fisioterapeuta. Agora vamos falar sobre o formato do jogo no voleibol. Bem, o jogo de voleibol é jogado por sets, né? Cada set é de 25 pontos pelo menos. Ele deve ser disputado em até 25 pontos pelo menos. Porém, se o set ficar empatado em 24-24, é necessário abrir 2 pontos para vencer o set. O set pode ir para além de 25 pontos, ou seja, se empatou em 24-24 em um set, a equipe tem que abrir 2 pontos para poder vencer um set. Então ela tem que fazer 26 pontos. Porém, se empatar em 25-25, vai ter que fazer 27. Se empatar em 26-26, vai ter que fazer 28. E assim vai até que uma equipe consiga abrir 2 pontos de vantagem e aí vencer o set. Bem, o vencedor vence a equipe que ganhar 3 sets. Então, para vencer um jogo de voleibol, você tem que ganhar 3 sets, né? Cada set de no mínimo 25 pontos, como nós falamos aqui. Caso a partida fique empatada em 2 sets a 2, 2-2, quer dizer, ganhar 2 sets. Nesse caso, haverá o quinto set, que é o set desempate. Esse set não será de 25 pontos, será de 15 pontos, ok? E esse set também é chamado de tie break.
Agora vamos falar sobre posições e rotação no voleibol. Muito importante isso aqui, falar sobre o rodízio no voleibol. A rotação, a ordem de rotação é definida no início de cada set, ou seja, a cada set que vai começar, a equipe, cada técnico de cada equipe deve definir qual é a ordem de rotação da sua equipe, né? Ela vai botar, por exemplo, um levantador aqui, um oposto aqui, um central aqui, um líbero aqui, um ponteiro aqui, um ponteiro aqui. Ok? Essa ordem de rotação deve ser seguida durante todo o set, ok? Quando a equipe que recebe o saque ganha o rally, ou seja, ganha a jogada, ganha o direito de sacar. Obrigatoriamente deve realizar um rodízio. Por exemplo, essa equipe aqui, equipe azul, sacou, né? Essa equipe vermelha está recebendo o saque. Essa equipe recebeu a bola, trabalhou e fez o ponto. Como essa equipe era a equipe receptora do saque e ela fez o ponto, então somente essa equipe, a equipe vermelha, vai rodar uma posição no sentido horário. Cada jogador vai rodar aqui uma posição no sentido horário. O jogador que estava na posição 1 vem para a posição 6, o que estava na 6 vem para 5, o que estava na 5 vem para 4, o que estava na 4 vem para 3, o que estava na 3 vem para 2 e o que estava na 2 vem para 1, e esse obrigatoriamente será o jogador que irá sacar nesse momento. O rodízio é feito sempre no sentido horário, como nós já falamos, nesse sentido aqui. O ocupante da posição 1 após o rodízio será o sacador, como nós já falamos também. O cara que estava na posição 2 aqui, após o rodízio, ele vai vir para a posição 1 e é ele quem vai sacar pela equipe. E agora vamos falar sobre os toques na bola no voleibol, sobre o manejo da bola no voleibol. Toques da equipe. Cada equipe tem direito a dar 3 toques além do bloqueio. Ou seja, quando a equipe recebe a bola, ela tem direito a dar 3 toques na bola antes de passar a bola para a quadra adversária. O toque no bloqueio ele não conta como toque da equipe, ok? Toques consecutivos. Não é permitido toques consecutivos do mesmo jogador. Ou seja, o mesmo jogador não pode tocar 2 vezes consecutivamente na bola. Ele pode tocar uma vez, aí o outro companheiro toca, aí ele pode tocar de novo a segunda vez, mas não pode ser consecutivo. Condução. Não é permitido segurar, empurrar ou carregar a bola. Você deve sempre bater na bola, ok? Agora vamos falar sobre invasão no voleibol. No voleibol você não pode, a princípio, invadir a quadra adversária, mas em algumas situações a invasão é permitida. Por exemplo, o bloqueador pode invadir a rede por cima após o golpe de ataque do adversário. Olha essa imagem aqui, o adversário vai atacar, assim que ele atacar, os bloqueadores eles podem invadir a rede por cima, né? Eles podem passar a mão por cima da rede, invadindo a área de jogo adversária, mas somente depois do golpe de ataque do atacante adversário, ok? Não é considerado invasão por baixo, como a gente fala por baixo da rede, se o jogador não interferir na jogada ou se estiver com parte do pé ou sua projeção sobre a linha central da quadra. Ou seja, não é considerado invadir por baixo da rede se o jogador não interferir na jogada ou se estiver com parte do pé sobre a linha ou sua projeção sobre a linha central da quadra. Invasão na zona livre adversária não é considerado falta. Zona livre é aquela zona azulado, esverdeada que fica fora da quadra. Se ele invadir por aqui, não é considerado invasão, ok? Agora vamos falar sobre toque na rede no voleibol. Não é permitido tocar a rede entre as antenas durante uma ação de jogo, ok? Então, quando a bola estiver em jogo, não é permitido tocar em nenhuma parte da rede, desde que seja entre as antenas que ficam de um lado e do outro da quadra. É permitido tocar qualquer parte fora dos limites da antena, por exemplo, o cabo que leva até o poste, o próprio poste e a própria rede depois da antena. Isso não é falta. Não é falta quando a bola toca na rede e provoca um toque da rede com o jogador. Por exemplo, essa bola aqui, ó, se ela bater aqui na rede e empurrar a rede para tocar no jogador, isso não é considerado toque na rede dessa jogadora aqui, ok? Agora vamos falar sobre o saque no voleibol. O saque é a jogada que dá início ao jogo de voleibol, ou rally no voleibol. A bola deve ser golpeada com a mão ou braço após ser solta ou lançada. Ou seja, para você sacar, você deve soltar a bola ou lançar a bola, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, e depois golpear a bola com a mão ou o braço.
No momento do saque, o jogador não pode tocar na quadra, inclusive na linha, ou sair da zona de saque. A zona de saque fica atrás da linha de fundo da quadra. Ele não pode tocar nem na linha, nem na quadra antes de golpear a bola. Tem que estar atrás da linha. O saque deve ser realizado em 8 segundos após a autorização do árbitro. Então o jogador tem 8 segundos para realizar o saque. Agora vamos falar sobre as substituições no voleibol. As substituições no voleibol é toda troca que não envolve o líbero, ou seja, as substituições do líbero não contam como substituição. Um jogador pode ser substituído e retornar uma vez por set na mesma posição. Ou seja, por exemplo, se a jogadora 17 está substituindo a jogadora número 4, né? A jogadora 17 vai estar em quadra e a número 4 vai estar no banco de reservas. Para substituir a jogadora 17, somente a jogadora número 4 pode substituir a jogadora 17. Ela pode voltar para a quadra no lugar da jogadora 17, ou seja, na mesma posição. Um reserva pode entrar no jogo uma vez e ser substituído pelo mesmo jogador. Exatamente o que a gente já falou, né? A 17 reserva ela vai entrar no jogo uma vez e ela pode ser substituída pelo mesmo jogador que ela substituiu, no caso a jogadora número 4. E agora vamos falar sobre o líbero de voleibol. O líbero é um jogador especialista em defesa no voleibol. O líbero não pode sacar, ele não pode bloquear ou nem tentar bloquear ou atacar a bola quando ela está acima da borda superior da rede. As substituições do líbero são ilimitadas. Na verdade, as substituições do líbero elas não contam como substituições, então elas são ilimitadas. Primeiramente, pessoal, quais são as técnicas de voleibol? Sobre o que nós vamos falar nesse vídeo? Nós vamos falar nesse vídeo sobre o saque, sobre a recepção ou passe, sobre o levantamento, sobre o ataque, o bloqueio e a defesa no voleibol, ok? Falando sobre o saque, basicamente existem 2 tipos de saque no voleibol, né? E dentre esses 2 tipos, existem algumas variações, mas vamos falar mais especificamente sobre os 2 tipos de saque. O saque por baixo, que é esse saque aqui nesse movimento que você observa nessa imagem aqui na parte de cima. O nome dele é saque por baixo porque você golpeia a bola por baixo, né? Veja toda a movimentação aqui do saque por baixo, né? Segura a bola, né? Apoia a bola em uma mão só, né? Pé de apoio na frente. E você vem com o movimento do braço de trás para golpear a bola por baixo e jogar a bola na quadra adversária. Por isso o nome desse saque é saque por baixo, porque a bola é golpeada por baixo, ok? E nós temos também o saque por cima, onde a bola é golpeada por cima da cabeça. Aqui toda a movimentação do saque por cima, também toda a movimentação corporal, né, o pé de apoio na frente, como o movimento segue, né, com o corpo sendo jogado para frente, até que haja o golpe por cima na bola, para a bola passar para a quadra adversária. Existem algumas variações desses saques, né, do saque por baixo. Nós temos Jornada nas Estrelas, que é aquele saque que vai bem alto, né, golpeado para a bola ir bem alto, quase no teto do ginásio. Dentre os saques por cima, nós temos o saque flutuante, que é um saque parecido com o saque viagem, que é aquele saque que você salta, mas a bola vai de forma lenta, flutuando para a quadra adversária. E temos o saque viagem, que é aquele tradicional saque forçado, né, onde o atleta joga a bola pro alto, salta e dá aquela pancada na bola. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente responde, ok? Falando agora sobre a recepção no voleibol, né? A recepção no voleibol é um dos fundamentos mais técnicos que muitas vezes na iniciação esportiva os nossos alunos possuem bastante dificuldade de fazer, né? Mas se a gente observar algumas técnicas bem específicas da recepção, a gente não vai ter problema em relação a isso, né? A técnica mais utilizada para fazer a recepção é a manchete, que é esse movimento que nós estamos vendo aqui nessa imagem. E qual é o detalhe que vocês devem se atentar para não errar o passe, fazer a manchete corretamente, né? Você vai segurar uma mão na outra, né, como o atleta está fazendo aqui. Você vai deixar os cotovelos esticados, isso é muito importante, isso é um erro muito comum na iniciação esportiva, os alunos dobrarem o cotovelo na hora da manchete. Não pode, o cotovelo deve ficar bem esticados. E você deve observar também toda a posição do corpo, né? As pernas afastadas, os joelhos
um pouco flexionados e o tronco inclinado para frente. E a bola vai bater aonde? Na mão? Não. No braço? Não. Aqui na região do antebraço, né? Entre o punho e o cotovelo, a bola sempre deve bater aqui. Se você deixar o cotovelo esticado e fazer com que a bola bata sempre no antebraço, você já está com meio caminho andado para uma boa recepção, para um bom passe, ok, pessoal? Então, se liga nesses detalhes: cotovelo esticado, bola batendo no antebraço e o posicionamento corporal, né? Tronco para frente, joelhos flexionados e pernas afastadas, ok, pessoal? Agora vamos falar do levantamento. O levantamento, na minha opinião, é o gesto técnico do voleibol onde há mais dificuldade, o gesto técnico mais fino, mais apurado do voleibol, né? Normalmente os alunos têm muita dificuldade de desenvolver o levantamento a partir desse movimento que a gente chama de toque, mas que também pode ser chamado de voleio, né? O principal que vocês devem se atentar para fazer o levantamento de toque é que a bola tocará principalmente com o dedo polegar e o dedo indicador, né? Os outros dedos e a mão fica só como apoio. A bola vai ser tocada pelo polegar e o indicador. Detalhe: a bola tem que ser tocada sempre acima da cabeça, né? Não deixe a bola cair para a altura do rosto ou para abaixo da altura do rosto. A bola tem que ser tocada sempre acima da cabeça no levantamento. Caso a bola venha baixa, o movimento é esse aqui que a imagem abaixo mostra, né? Você abaixa, né? Flexiona os joelhos e faz todo o movimento até ficar com o corpo erguido normalmente. Uma forma de treinar o toque que eu utilizo bastante é usar a bola de basquete. A bola de basquete é bem mais pesada e você faz o treinamento usando a bola de basquete, né? O aluno fica repetindo várias vezes o toque usando a bola de basquete. Depois, quando ele pegar a bola de vôlei, vai sentir muito mais facilidade para fazer, ok, pessoal? Fica aí essa dica. Vamos falar agora sobre o ataque. O ataque é feito com a técnica da cortada. Normalmente não tem muita dificuldade para fazer esse fundamento técnico do voleibol. É um fundamento mais bruto, não tem muito refinamento técnico. Uma variação da cortada é a largada, né, ou a largadinha, que é nessa imagem que a gente está mostrando aqui. Repare bem, a largada já é um fundamento mais técnico, mais refinado. E repare que a largadinha não é feita com a palma da mão, nem é feita empurrando a bola, flexionando os dedos. Ela é feita com as pontas dos dedos, né? O atleta que vai tocar a bola com as pontas dos dedos, empurrando, largando ela para a quadra adversária. Não faça a largadinha com a palma da mão, porque fatalmente você vai cometer uma condução. E no caso da cortada mais propriamente dita, é questão muito de força, mas também tem muita técnica. Conforme você vira a mão para um lado, para o outro, para baixo, para cima, você vai dar a direção na bola, ok? Mas isso aí é muito treinamento, muita repetição para você entender como você pode fazer a bola ser colocada na ação da cortada, na ação de ataque, ok, pessoal? Agora vamos falar do bloqueio no voleibol, né? O bloqueio ele serve para bloquear um ataque, né? Para bloquear uma cortada da equipe adversária. O bloqueio ele pode ser simples, duplo ou triplo. E qual é a técnica utilizada para fazer o bloqueio, pessoal? Essa imagem aqui está perfeita, né, sobre a técnica de bloqueio, né? Você vai saltar próximo à rede, não, obviamente você tem que estar próximo à rede, você tem que estar na rede, né, nas posições ali da rede para fazer o bloqueio. Você vai saltar verticalmente, né, para cima. Você nunca pode saltar para frente, senão você vai encostar na rede. Isso é proibido no voleibol. E quando você estiver no ponto mais alto, você vai jogar o braço para frente, invadindo a quadra adversária, né? É o único momento onde a regra do voleibol permite que você invada a quadra adversária no momento do bloqueio. Obviamente que você não pode tocar na bola antes que o atacante faça o movimento de ataque. Você tem que esperar ele fazer o movimento de ataque. Se você tocar na bola antes, aí você vai estar invadindo a quadra adversária. Mas após o movimento de ataque do atacante adversário, você pode invadir com as mãos por cima da rede. E muito cuidado na hora de voltar o movimento. Você deve voltar primeiramente os braços, né, flexionando os cotovelos, para na hora que você estiver descendo, aterrissando de novo na quadra, você não tocar na rede e não cometer essa infração, pessoal. Então, esse movimento aqui está mostrando bem como é feita a técnica de bloqueio. No voleibol, você salta verticalmente, estica as mãos, jogando ela para frente, invadindo
por cima a quadra adversária e na hora de voltar ao movimento, flexiona os cotovelos para não tocar com a mão ou os braços na rede. Falando agora das técnicas de defesa no voleibol, né? A defesa no voleibol tem como objetivo simplesmente impedir que um ataque adversário tenha sucesso, né? Impedir que a bola caia dentro da sua própria quadra, né? E a defesa pode ser feita com qualquer parte do corpo. Existem várias formas de fazer defesa, várias técnicas de defesa no voleibol, né? Nós vemos aqui nessa imagem de cima uma defesa sendo feita apenas com um braço, né? Já está aqui esticando o braço e fazendo a defesa. Nós temos a defesa sendo feita com os dois braços, né? Usando uma manchete clássica do voleibol, né? Mesma coisa que eu falei lá do passe, da recepção, vale para a manchete feita na defesa, né? Mesmo nesse movimento aqui, saltando quase no chão, né? Mantém os cotovelos esticados, a bola batendo no antebraço. Também pode ser feita uma defesa no voleibol usando os pés, né? Aqui uma defesa, um exemplo de uma defesa sendo feita com os pés, né? Já há muitos anos as regras do voleibol permitem defesa com os pés. E nós temos também uma técnica muito utilizada, que é essa técnica que é feita com a mão no solo. Como é que é essa técnica aqui, pessoal? O atleta ele vai encostar a mão no solo, vai deixar a mão dele entre, né, o solo da quadra e a bola vai vir e vai bater em cima da mão dele, né? Impedindo, não deixando que a bola toque na quadra, né? Uma técnica, digamos, de sacrifício, né? Realmente muito apurada, né? De muita raça, de muita dedicação, mas que é muito utilizada no voleibol e faz muito efeito. Ok, pessoal? Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.